Olá, turma. Então vamos para mais uma aula de direito empresarial, não é? Como sempre, ó, só para relembrar, nós terminamos aqui, né? Que era uma fala sobre uma consideração sobre o conselho fiscal, tá certo? Para o caso das sociedades limitadas. Continuando no estudo da nossa sociedade limitada, então, como eu prometi na aula passada, vamos falar sobre a resolução da sociedade em relação a um sócio. O que significa isso, então, professor? Significa o seguinte: resolver a sociedade significa resolver. Uma pessoa era sócio daquela sociedade e agora não vai ser mais, está resolvido. Certo? Ele sai da sociedade. Por que motivo? A qualquer motivo. Né? Então, pode ser um motivo, por exemplo, de o sócio ter tido complicações com o mercado, enfim. Né? Vamos ver aqui, ó. A sociedade tem a faculdade, o que é a faculdade? Ela faz por vontade própria, né? De prever cláusulas e condições para exclusão de sócios por justa causa. Olha, justa causa, quer dizer, a pessoa faz uma falta e essa falta, né, infringe a lei e é uma causa que justifica mandar essa pessoa embora da sociedade, tá certo? Isso pode estar previsto no contrato, olha lá, ó. Ela tem a faculdade, a sociedade que tem a faculdade, porque é um contrato particular, então as pessoas podem colocar lá tudo o que quiserem, desde que não seja contrário à lei, tá certo? Então, olha lá, justa causa, sendo esta identificada pela falta grave no cumprimento de suas obrigações. Então, esta quem? A falta, né? A justa causa aqui, ó. O que é esta? Sendo esta a justa causa. Sendo a justa causa identificada pela falta grave no cumprimento de suas obrigações. Então, se o sócio, né, um sócio, cometer uma falta grave, ele poderá ser chamado a deixar a sociedade. Ó, vamos ver aqui o artigo 1030. É ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Mais uma vez, aquela palavra superveniente, ó. Nesse caso, a gente está falando de incapacidade. Incapacidade superveniente. O que significa isso? Uma pessoa que tinha capacidade, estava lá, não é? Não tinha impedimento nenhum. Depois de feita a sociedade, quando está andando lá, se descobre que ele tinha essa incapacidade. Então, ela é superveniente, porque vem depois. A gente já estudou isso, tá certo? Superveniente quer dizer que vem depois. Então, vamos lá. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode se retirar da sociedade, se ela for por prazo indeterminado, mediante notificação aos demais. De repente você não quer mais continuar na sociedade, então você vai lá e notifica o seu sócio, fala, não quero mais continuar, mas tem que dar uma notificação com antecedência mínima de 60 dias. Ninguém é obrigado a fazer nada que seja contra a sua vontade. Porém, a lei diz, você não quer mais ser sócio? Então você é obrigado a se notificar aqui para os seus sócios e no prazo de 60 dias antes de sair. Ó, e se de prazo determinado, quer dizer o seguinte, quando a sociedade tem um prazo, você criou uma sociedade que vai valer por 10 anos. Então, nesse caso, ó, ele deve provar judicialmente justa causa. Ele tem que ir perante o juiz e falar assim, seu juiz, olha, está aqui uma causa justa, eu preciso deixar essa sociedade. Por exemplo, um impedimento superveniente, por exemplo. Ele vai lá e diz, olha, eu não tenho mais condições de continuar, porque estou impedido aqui. É uma causa de ter que sair da sociedade, tá certo? Bom, até 30 dias subsequentes à notificação, os demais sócios deliberarão sobre o destino da sociedade. Então, por que isso? De repente, vamos que esse sócio seja o sócio majoritário. Ele tem 58% das cotas e os outros que sobraram só tem 42%. Se esses 42% forem insuficientes para continuar a sociedade, então eles têm que deliberar o destino dessa sociedade, tá certo? Mas aí eles têm um prazo de 30 dias subsequentes à notificação para fazer essa deliberação e entender o que é melhor para a sociedade. Reuniões, pessoal.
as sociedades que forem compostas de até 10 sócios. Então, ó, bem notado isso, pessoal. Até 10 sócios deverão deliberar sobre as matérias que envolverem a sua atividade, né? As matérias em reuniões, ó, através de reuniões, que deverão ser convocadas pelos administradores nas hipóteses previstas no contrato social ou por exigência legal. Por exemplo, a exigência legal é que uma vez por ano se faça uma assembleia quando é sociedade anônima, e vai valer também para a sociedade limitada, né? É uma exigência da lei. Vamos ver o que está escrito lá no artigo 1072? Olha lá. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocado pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. O que a gente vai ver aqui, a questão de reuniões ou assembleias? É que, ó, a reunião é para as sociedades compostas de até 10 sócios. Então, isso aí será chamado de reuniões. Agora, se a sociedade tiver mais de 10 sócios, olha aqui, ó, a assembleia. Quando a sociedade for composta por mais de 10 sócios, suas deliberações deverão ser tomadas por assembleias, conforme nota do item anterior. A gente viu aqui, ó, esse item 105 aqui, ó, né? Essa nota de rodapé número 105. O que fala lá? Fala o seguinte, ó. As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleia ou reunião. Bom, pessoal, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Numa reunião, todo mundo assina a ata no final. Tá? Então, ó, todo mundo se compromete com o que está ali. Numa reunião é assim. Numa assembleia, é eleito um presidente da reunião, que é chamado presidente da assembleia, e esse presidente nomeia um secretário. Esse secretário vai fazer a ata. No final, somente esses dois assinam. O presidente da assembleia e o secretário. Os dois assinam. Aí, esta assembleia tem uma ata, conta toda a história, como é que foi a aprovação, etc., quem foi contra, quem foi a favor, etc., qual o volume de cotas que foi contra, qual o volume de cotas que foi a favor, e assim por diante. Quando terminar essa ata, esses dois assinam, e aí juntam com uma lista de presença dos sócios que estiveram na reunião e mandam para o registro a ata e a lista de presença. Essa é a diferença. No caso da reunião, faz uma ata e todo mundo já assina a ata. Por quê? Porque na reunião, pessoal, é contrato. A reunião é contrato. A assembleia não é contrato. O regime jurídico. Lembra que a gente estudou isso? Regime jurídico, tá certo? Então, o regime jurídico aqui é por aprovação e ata, né? Ata. Com presidente e secretário. Lá no outro, não. Todo mundo assina, tá certo? Registro no livro de atas. Bom, aqui vai falar exatamente isso que a gente acabou de comentar. Né? Os trabalhos, olha lá, parágrafo 1º do artigo 1075. Dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas da Assembleia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem a validade das deliberações, mas sem o prejuízo dos que queiram assiná-la. Então, vejam, se o sócio falar assim, eu faço questão de assinar a ata, ele vai assinar, não tem problema nenhum. Não é proibido assinar, tá certo? Ó, aqui está escrito assim, ó, sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Então, o sócio quer assinar, ele vai lá e assina a ata, tá certo? Agora, se não for da vontade do sócio assinar, os membros da mesa que está falando ali, ó, presidente e secretário, tá certo? Eles vão assinar. E a ata dirá quantos aprovaram aquela questão que foi colocada em votação. Aqui, ó, o código que trouxe essa obrigação não define prazo para registro ou para a escrituração desse livro. Porém, a rigor, a escrituração deve ocorrer na data da sua realização. Realizou a ata, ou realizou a reunião, ou a assembleia, já faz a escrituração, né? Elabora e pega as assinaturas, já faz a escrituração, passa para o livro e vai para registro, tá certo? Para a escrituração da ata, referido no livro,
deverá constar ou estar revestido de formalidades legais, ou seja, devidamente registrado e assinado por responsáveis competentes. Um documento sem assinatura, pessoal, não é documento, tá certo? Muito bem, vamos falar da formação da sociedade. E esse item aqui vai encerrar essa aula de hoje, você vai ver. Da formação da sociedade. As empresas, em geral, deverão se adaptar às regras do código até 10 de janeiro de 2004. Eu já comentei com vocês que isso aqui era a regra do código, né? Está escrito aqui apenas para constar. Lá, quando o código foi aprovado em 2004, em 2003 foi aprovado, em 2002 foi aprovado, depois passou para 2003 e depois para 2004 essa questão da adaptação. Muito bem. Então, o que acontece na formação da sociedade? Ó, o contrato social, ó, destarte tanto para, ó, estas como para aquelas. O que são estas ou aquelas? As regras implicam a adequação do contrato social para as novas normas para as empresas já existentes, ou então para a elaboração do contrato social para as empresas constituídas daqui para frente, doravante, né? De agora em diante. Dora, gente, ó, doravante, essa palavra é muito interessante. Vamos fazer aqui um pouquinho de análise morfológica ou semântica. Ó, doravante quer dizer de agora em diante. E eu vou explicar por quê. Porque, ó, de hora, quer dizer, de hora. Hora quer dizer agora, tá? Né? De hora avante, daqui para frente, ó, de hora avante, doravante, olha aí, por aglutinação, as palavras são juntas, 3 palavras, de hora em diante, de hora avante, e ficou doravante. Olha como é fácil entender português, tá vendo? Então, doravante, quer dizer, daquele momento que foi feito o Código Civil para frente. Isso aí está previsto lá no código, tá? Mas nós temos aqui um estudo para isso, ó. Então, tanto para estas, quem são estas? Empresas que são criadas doravante, como para aquelas, quem são aquelas? As empresas que já existiam quando o código passou a vigorar. Deverão contemplar alguns aspectos societários, cujo conteúdo, subjetivamente, divididos em tópicos, obviamente a título de sugestão, ficando a redação de cada cláusula subordinada à necessidade de cada profissional, conforme as circunstâncias assim o exigirem. Parece confuso esse texto que está em negrito aí, mas não é, pessoal. O que está dizendo aqui é simplesmente o seguinte: vamos estudar essa situação tópico por tópico. Então, número 1, denominação. Número 2, capital. Percebe? É só isso. Não dói, gente. É só a gente abrir a cabeça e entender o texto. Então, daqui para frente, doravante, vamos estudar tópico por tópico. Então, denominação, sede, foro, prazo de duração e objeto social. Ó, o que quer dizer isso? Denominação é a denominação. JPM, Indústria e Comércio de Calçados. Lembram disso? É a denominação da sociedade que fica fazendo, fica compondo também o nome da empresa, o nome da atividade, tá certo? Ó, denominação. Sede é o local em que vai ser feita a sociedade. Normalmente essa sede é o município, Maringá, Sarandi, Paysandu e assim por diante. Foro, o foro é o lugar da comarca, é onde tem um juiz, né, que vai julgar as coisas daquela sociedade. Quando se faz um contrato, pode-se escolher um foro. Uma empresa que é feita lá em Marialva, por exemplo, tem vários sócios que moram em Maringá, mas no contrato social vai dizer assim: fica escolhido o foro da cidade da comarca de Marialva. Portanto, qualquer coisa que acontecer, o foro é aquele. É lá que tem que entrar a contração. Se entrar com ação aqui em Maringá, pode se perder muito tempo. Passa um ano, de repente o juiz vai lá e percebe e fala: opa, pera um pouquinho, o foro para essa sociedade é Marialva, então eu vou declinar porque eu sou incompetente para cuidar desse processo. Aí declina, manda o processo para lá, você perdeu um ano para isso. Por isso que é muito importante observar o foro de eleição. Foro, local de discussão das coisas jurídicas. Isso é foro. Prazo de duração.
a gente já falou que o ideal é que ela seja feita por prazo indeterminado, né? Sempre. Mas às vezes a empresa pode ter prazo. Essa sociedade será constituída para o prazo de 10 anos. Mas às vezes não. Às vezes terá assim, na maioria das vezes estará escrito a sociedade terá por prazo indeterminado. Ou seja, não se sabe quando é que ela vai terminar. Em tese, nunca, né? O ideal é isso. A contabilidade trabalha com esse princípio de que nunca ela se termine. E o objeto social, o que é objeto? Não é objetivo, hein? Mais uma vez, não é objetivo. É objeto. O que é o objeto? É aquilo que a empresa trabalha, ou seja, é a atividade. Então, indústria e comércio de calçados, esse é o objeto. Não é compra e venda de automóvel, é indústria e comércio de calçados, percebe? É o objeto dela. Outra coisa, o capital social. Então, ó, capital social e quantas cotas, né? Porque você constitui o capital social e diz lá em quantas cotas está sendo dividido. Este capital da sociedade, no valor de 100 mil, fica dividido em 100 mil cotas. Cada cota, portanto, vai valer R$1, tá certo? Mas pode ser também assim, ó, capital social de 100 mil cotas, cada cota valendo R$10. Né? Então, 100 mil cotas por R$10 vai dar o quê? Lá, 1 milhão, tá certo? Ou então 100 mil de capital dividido por 10 mil cotas. 10 mil cotas, cada cota valerá R$10. E assim por diante. Isso aí é critério dos sócios. Os sócios têm que valorizar isso. Bom, outra cláusula. Como será feita a cessão de cotas? Cessão é passar de um sócio para outro. Um sócio tem 10 mil cotas, ele pode passar para esse outro sócio aqui. Aqui, a regra, pessoal, é para saber o seguinte: se você vai permitir que um sócio venda as cotas para gente de fora, que não faz parte da sociedade. Então, nesse caso, nós chamamos de direito de preferência. Os sócios que estão dentro da sociedade, eles têm o direito de preferência. O sócio A quer sair da sociedade, tem mais 4 sócios aqui. Então, antes dele vender para o João, que está lá fora, ele é obrigado a oferecer para esses 4 sócios daqui, percebem? Isso chama-se direito de preferência. O contrato social pode prever essas normas aí, essas regras aí. Isso chama-se direito de preferência. A administração, nós falamos agora há pouco que o administrador pode ser nomeado direto no contrato. Esse é o caso, ó. Fazendo o contrato, já vem logo a nomeação do administrador. Ou então poderá ser nomeado em ato separado. Está escrito aqui também. Ó. A gente está abrangendo o assunto estudado já anteriormente, ó, nesse tópico aqui. Porque aqui está falando do contrato social. O que vai caber nesse contrato social? Depois, ó, reunião ou assembleia de cotistas. Como é que vai ser feito? Se tem mais de 10 sócios, nós vamos falar em assembleia. Se tem menos de 10 sócios, ou até 10 sócios, vamos falar em reunião. Né? Então, é isso. O contrato vai prever as regras para a realização dessas assembleias, dessas reuniões e como é que serão tomadas as deliberações. Por exemplo, pessoal, o que significa isso? Pode ser assim, ó, para que seja alterado o capital social, será necessária a presença de 75% do capital. Ou então, 3/5 do capital, ó, percebe? 3/5 do capital. Então, para que isso? Porque senão você pode ir lá, um camarada sozinho, com 20% do capital, querer alterar o contrato social. Não pode. De repente, a regra estabelece aqui, ó, que tem que ter maioria, né? Mais gente para aprovar. Tá certo? Então, essas deliberações também podem estar previstas no contrato social. Retirada, exclusão de sócio, resolução das cotas de um sócio em relação à sociedade. Nós estudamos isso na aula passada, né? Aqui, ó, é sobre a regra que conste do contrato social. O contrato pode prever isso. Veja que o contrato, gente, ele tem uma força muito bacana, porque ele pode abranger diversas coisas, né? Não é um documentinho qualquer, não. Ele pode trazer uma cláusula lá e criar competências para como se vai fazer isso. Quer ver uma cláusula importante aqui, ó? Quando um sócio, por exemplo, falece, né? Se morrer um sócio, aí como é que a família dele vai ser tratada?
vai colocar toda a família no lugar do sócio? Não, normalmente a regra é que a família, o herdeiro não pode assumir o lugar, né? Essa é a regra básica, porque entre sócios existe uma coisa, gente, que é chamada de affectus societatis. Affectus societatis seria mais ou menos o seguinte: uma empatia para a sociedade, ou seja, eu tenho vontade de ser seu sócio, você tem vontade de ser meu sócio. Essa empatia chama-se affectus societatis. Falecendo um sócio, o herdeiro pode não entrar nessa regra da affectus societatis. Então, o contrato social poderá trazer uma regra dizendo, olha, falecendo o sócio, as cotas serão liquidadas da seguinte forma. Pá, 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 pá. Aí vai explicar como é que se faz. Por exemplo, normalmente se prevê que será lavrado um balanço na data do falecimento e esse balanço trará a valor presente todo o patrimônio da sociedade, sabe? Assinado por um contador. Olha a importância do contador aí, ó. Né? Assinado por um contador e pelos administradores, e este balanço vai dizer quanto que é, qual é o direito daquele sócio que faleceu. E esse valor vai lá para o inventário, que será feito perante o juiz, para a família repartir o dinheiro. A sociedade poderá prever aqui, ó, que essas cotas, ou esse valor que foi apurado, vai ser pago em 24 parcelas, por exemplo, em 12 parcelas, em 5 anos. Por que isso, pessoal? Porque uma sociedade não pode ser abalada pela morte de um sócio. Então, se morreu um sócio, né, faleceu o sócio, e a liquidação da cota tiver que ser no dia seguinte, o que acontece? Pode ser que a empresa não tenha esse dinheiro todo, vai tomar dinheiro emprestado para pagar um sócio, e aí prejudica as atividades do dia a dia da empresa, percebem? Então, essa situação é muito complicada. Mas a família não tem nada que contestar quando houver prazo para liquidação. Por quê? Porque o sócio falecido concordou, ele assinou. Portanto, o que tiver escrito no contrato, a família deverá aceitar como regra. Por isso que é importante aqui, ó, né? Por isso que você está estudando como fazer um contrato. Olha a importância disso. Porque você, como contador, será chamado, e você, como administrador, será chamado também para conferir essas coisas num contrato social, tá certo? Muito bem. Aí, ó, pagamento de haveres. Esse pagamento de haveres é exatamente isso que eu falei agora. Observado o capítulo anterior, este é o espaço reservado para que sejam estabelecidas condições, formas de pagamento do sócio que se retira da sociedade. Pode ser uma retirada ou pode ser por falecimento, né? Então, nesse caso, é importante que haja essa questão das normas ou das regras para pagamento da sociedade ou das cotas, né, que está sendo feito. Muito bem. O sócio vai sair, tem que receber. O sócio faleceu, a família tem que receber. Como é que vai ser pago? Então, o contrato social prevê isso, tá certo? Tem que prever. Muito bem. O contrato social pode prever também, ou deve prever, que ao final de determinado período, por exemplo, um ano, serão elaboradas demonstrações financeiras contábeis e sociais. Deverá ser registrado em livros e o destino do resultado. O contrato social pode falar como é que os sócios podem destinar esse resultado. O resultado, se for prejuízo, como é que suporta? Como é que a sociedade vai suportar esse prejuízo? E se for lucro, se vai ser distribuído, quanto por cento vai ser distribuído, se distribui tudo ou se não distribui tudo. O ideal é que não se distribua todo o lucro. Por quê, pessoal? Senão as empresas não crescem, tá certo? Veja aí, ó, por exemplo, o nosso caso aqui, a nossa UniFCV. Quando começou a sociedade, ela tinha 2 salas de aula com 36 alunos, poxa. Hoje nós temos mais de 10 mil alunos no Brasil inteiro. O que é isso? Crescimento. Esse crescimento só é possível porque grande parte do dinheiro que entra na sociedade, os sócios dedicam a fomentar a atividade. Ou seja, comprar equipamentos para, né, fazer as salas ficarem mais aconchegantes para as aulas, né, dar condições de
de trabalho para os professores, para os empregados, para os próprios alunos que chegam e encontram guichês para fazerem as coisas. Então, isso tudo é um cuidado que se tem e aí faz a empresa crescer. Se fosse repartindo lucro, talvez não tivesse saído de 100 alunos. A pessoa não tem sala suficiente, como é que vai receber mais alunos, né? Agora, você tem uma sala para receber 100 alunos, como é que você recebe 1000? Não dá. Então, você precisa ampliar. Amplia-se como? Com a destinação dos resultados. Ó. Pega o dinheiro e investe. Compra computador, compra isso, compra aquilo, né? E assim por diante. Tá? Transformação da sociedade. A gente falou agora há pouco, quer dizer, agora há pouco não, foi na aula anterior, sobre cisão, incorporação e transformação. Né? Incorporação. Isso aqui é uma matéria. Ó. O contrato social pode trazer isso. Dizer, olha, em caso de cisão, incorporação ou fusão ou reorganização societária, as decisões serão tomadas da seguinte forma. Aí lá as regras dentro do contrato social. Mas é isso, é enfrentar as questões, tá certo? Dissolução da sociedade. Aqui não é a saída de um sócio, hein? Não é uma simples saída de um sócio, mas sim a dissolução da sociedade. Olha, pessoal, nós falamos agora há pouco que normalmente as sociedades são feitas com prazo indeterminado. Ora, se o prazo é indeterminado, como é que a gente vai falar em dissolução da sociedade? É que a gente precisa prever as coisas nos contratos. É necessário que se façam as previsões. Isso não quer dizer que, de repente, já vai dissolver a sociedade. Pode ser que essa dissolução, pessoal, seja parcial. Não é? Aqui, resolução da sociedade em relação a um sócio. Está aqui, né? Em relação a um sócio. Pode ser que seja parcial. O que quer dizer isso? Dissolver parcialmente. A sociedade tinha 4 sócios, agora vai ter 3 sócios. Então se dissolve, mas não tudo, totalmente. Se dissolve só em relação a este sócio. Então diminui-se o capital social, mas a sociedade continua existindo, a empresa continua existindo, percebe? Então isso seria o caso de uma dissolução parcial. Agora, vamos ver aqui a dissolução total. Quando essa daqui, no caso, seria a dissolução total. Quando um sócio, ou melhor dizendo, quando uma sociedade chega a um ponto que não pode mais continuar com as suas atividades. Ora, se ocorrer isso, então aí é necessário fazer a dissolução dela, ela deixa de existir. Em que casos, professor? Bom, primeiro, vamos pegar o mais drástico de todos, que é a falência. Suponhamos que a sociedade entra num ponto que não consegue mais pagar os seus compromissos. Nós estamos correndo um risco danado agora com diversas empresas por causa do problema do coronavírus. As empresas pararam de trabalhar, muitas empresas estão parando de trabalhar, estão querendo mandar empregado embora. O que acontece? O governo está colocando dinheiro nas empresas. De que forma? Para pagar parte dos salários, até 70% dos salários dos empregados das empresas em gerais, para as empresas pagarem só 30%, para assim não mandar esse pessoal embora. Porque se a empresa ficar apertada demais, ela poderá ir à falência. Eu ouvi uma reportagem internacional dizendo que o Cirque du Soleil, não sei se vocês conhecem, pelo menos de nome devem conhecer, né? Cirque du Soleil é uma empresa de artes, não é? Circenses, e que tem sede no Canadá. Eu, quando fiz minha viagem agora recente para a Europa, em Londres, fui assistir um espetáculo do Cirque du Soleil. É uma coisa fantástica, né? Coisa assim que você parece que está num sonho quando você está lá naquele ambiente. Agora, com o coronavírus, está parada a atividade. Eles não têm teatro para apresentar, aí com isso não entra dinheiro, porque não tem condições de angariar, ninguém vai comprar ingresso do Cirque du Soleil sem ter espetáculo. E o empregado que está lá, não é, o artista que a vida inteira se dedicou ao Cirque du Soleil, está lá querendo receber o seu salário. E o problema todo é o seguinte, pessoal. Esse é um tipo de atividade cara, né, que é muito dinheiro.
Por quê? Porque os artistas que trabalham numa atividade como uma empresa desse nível do Circo de Solé são altamente qualificados, são artistas de alto nível. Então, o salário deve ser um salário, sim, muito bem significativo. Não é assim qualquer salário mínimo nosso, não. R$ 1.000, R$ 2.000. O cara deve ganhar lá US$ 5.000, né? Euros, aliás, né? Porque estou falando aí de 5.000 euros, enfim, alguma coisa assim, alguns ganhando 10 mil por mês. Então, imagine, com 2 meses de atividades paralisadas, o Circo de Solé está contabilizando, pelo menos isso estava escrito na reportagem, não sei se é verídico, 900 milhões de dólares de prejuízo. Deve ter outros compromissos também a vencer aí na frente que devem estar computados. Então, eles estão com vontade ou estão assumindo que talvez tenham que parar as atividades. Se eles pararem essa atividade, eles poderão parar da seguinte forma: se tem dinheiro para pagar tudo, eles dissolvem a sociedade. Pega o dinheiro, reparte, paga todas as dívidas, paga todos os funcionários e o que sobrar divide com os sócios. Isso chama-se dissolução. É a resolução da sociedade. Agora, pessoal, e se não tiver o dinheiro todo para pagar tudo? Aí o processo é de falência, porque vai falir. Falir significa não conseguir pagar todas as obrigações. Isso é a falência. Então, se houver essa situação, não tem dinheiro para pagar todas as dívidas, o processo aí é de falência. É o que estava dizendo a reportagem. Né? Então, imaginem no caso, eu estou falando simplesmente aí do Circo de Solé, mas nós estamos tendo problemas com diversas empresas de nível grande aí, né? E aqui o direito empresarial vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Olha, tem companhias aéreas sofrendo e muito. E quanto maior a companhia, sabe, maior é a necessidade de socorro e maior o volume de dinheiro que se precisa. E aí, onde é que se vai arranjar dinheiro para isso tudo? Para todas as empresas de todo o mundo. Então, empresas culturais, essas não tem jeito. Ninguém está assistindo nada, a não ser a televisão, né, que fica em casa, agora está todo mundo assistindo televisão. Netflix aí vai por aí afora. Mas se não for isso, pessoal, teatro, né? Não tem mais. Espetáculos, os artistas que cantam aí, né? Baladas. Como é que fica? Então, tudo isso pode gerar uma dissolução da sociedade. Nós estamos estudando agora um problema sério nessa época de coronavírus. Talvez eu vou pedir um trabalho para vocês. Vocês se lembram que a gente tem 3 pontos? Com base nessa aula de hoje, da dissolução da sociedade aí, né, eu vou pedir a vocês, eu vou passar essa tarefa para analisar em diversas situações e vocês fazerem pesquisas sobre isso, colocar no trabalho. Este trabalho não será o trabalho simplesmente da tarefa da aula para presença, será o trabalho para valer aqueles 3 pontos do primeiro bimestre. Tá certo? Eu já fiz isso com a turma de perícia, com outra tarefa lá, faço com vocês aqui. Mas eu vou colocar essa tarefa na plataforma. Aí vocês vão fazer uma pesquisa, ver quais os tipos de empresas estão sofrendo. Eu vou fazer as perguntas lá e colocar para vocês. Aí, caprichem, porque o trabalho vai valer até 3 pontos. Não significa que você entregou 2 linhas lá, vai ganhar 3 pontos. Você vai fazer o seu trabalho bem feito, bem pesquisado, para que eu leia, né, e diga, olha, fez um trabalho muito bem feito. E eu vou dar 3 pontos aqui. Esse trabalho eu não vou dar para vocês fazerem em 2 dias. Eu vou marcar uma data aí mais para frente para vocês entregarem. Porém, pessoal, eu não posso deixar vocês entregarem isso lá para o fim de abril ou para o fim de maio. Não posso, porque eu tenho que ler todos eles, dar nota e colocar no sistema, inclusive. Na própria plataforma Moodle. Vocês já receberam até um comunicado aí da coordenação dizendo sobre isso. Então, eu vou dar um prazo, vou estudar aqui na hora de colocar a tarefa na plataforma, eu vou passar esse prazo para vocês e vocês vão me entregar. E vou dizer também como é que eu quero o trabalho lá. É tudo em PDF, tá certo? PDF você vai me entregar, mas vai ter uma regrinha lá para você fazer o trabalho. Tá bom? É para você aprender. É a parte prática desse primeiro bimestre. E eu vou falar, só de só desse aqui.
vou juntar esse o nosso conhecimento todo jurídico que a gente tem aí e a situação que a gente está atravessando agora, tá certo? Você tem a chance de pesquisar, de discernir, ó, usar a sua inteligência, de redigir, aprender a falar sobre o assunto, de apresentar, colocar numa forma boa, numa forma apresentável o trabalho para mim, tá certo? E concorrer a 3 pontos. Legal? Beleza? Então tá aí. Para terminar então, ó, vamos falar sobre o desimpedimento. Ó, na aula passada nós falamos sobre as proibições e impedimento, que agora é tudo impedimento, né? Vocês já viram isso lá, foi inclusive uma das questões práticas para você resolver. Agora só se fala em impedimento, só se fala em impedimento. No contrato social é uma cláusula própria, né? É própria e apropriada, é própria. É apropriada para que os administradores declarem que não estão impedidos. Olha, lembra que eu falei do administrador em ato separado, termo de posse? Na hora que ele preenche o termo de posse, ele vai dizer, inclusive declara que não está impedido. Foi isso, é essa cláusula de desimpedimento aqui. Então, pessoal, veja só. Quando o contrato social é feito, lá no contrato social vai estar assim, ó, os sócios declaram não estarem em curso no artigo tal, ou seja, não apresentam qualquer impedimento para o exercício da atividade empresarial. É isso. Então, é uma cláusula de desimpedimento que passa a constar do contrato social. Tá legal? Tá vendo? A lei prevê. Aliás, aqui cabe dizer o seguinte, pessoal. Se você não colocar essa cláusula no contrato, alguns vogais não deixam o contrato serem registrados. Mesmo que você junta todas as certidões que são exigidas lá, mas o vogal fala assim, olha, não tem a cláusula, ele cria uma coisa chamada exigência, e aí ele não deixa registrar o contrato social e devolve para a sociedade resolver o problema e entregar, tá? Então, olha aqui, ó, pessoal, Constituição Federal, isso aqui é o artigo 5º, porque isso aqui é o princípio da legalidade, tá certo? Em tese, ó, esta declaração esta é uma declaração e não uma contratação. Ou seja, veja só, isso aqui é importante a gente pensar, pessoal. Eu disse que é uma declaração o administrador, quando vai assinar o termo de posse, ele fala, declara que não está impedido. No contrato social, na verdade, quando se coloca uma cláusula, normalmente se cria uma regra entre os sócios. É uma regra entre os sócios. Aqui, nós falamos de uma declaração e não de uma regra, né? Então, em tese, o órgão não poderia exigir, né? O órgão, que é o órgão, a junta comercial, por exemplo, não poderia exigir. Por isso que agora há pouco você viu falar que alguns vogais exigem, devolvem, pedindo. Se ele fizer isso, qual que é a saída? Ou você entra com uma ação judicial, que custa caro, ou você atende. O que é mais barato? Atender. Infelizmente, no Brasil, a gente faz isso. Às vezes, as autoridades elas extrapolam com abuso de poder e a gente não tem saída, porque é mais barato atender essa autoridade do que, de repente, ficar brigando na justiça. Tá certo? Então, cláusula de impedimento seria para isso, para declarar que não está impedido. Próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre dissolução de sócios e termina isso aqui. Não, pelo contrário, vamos terminar agora, porque depois a gente vai entrar já nas sociedades anônimas. A dissolução é isso aí que eu falei agora há pouco para vocês. Ou seja, são essas regras de dissolução, né? E que inclusive vai servir para você falar, ó, no seu trabalho, tá certo? Então dá uma olhada aqui, ó. A dissolução ou a sociedade será dissolvida por força de lei quando ocorrer. Aí, ó, nota de rodapé, artigo 1087, a sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Tenho aqui o artigo 1044, tá aí na nota de rodapé. Vai lá, dá uma lida nela, inclusive vai te ajudar a fazer o seu trabalho para valer os 3 pontos. Detalhe, esses 3 pontos vão eliminar a necessidade de ganhar pontos lá no simulado, porque talvez a gente não tenha condições de fazer simulado no primeiro bimestre, tá certo? Então, ó, pessoal,
Aqui quais são? Vencimento do prazo, consenso unânime dos sócios. O que é consenso? Concordância. Todos os sócios não querem mais continuar com a sociedade. Deliberação dos sócios, tá certo? Por maioria absoluta. Falta de pluralidades, quer dizer o seguinte, quando a sociedade fica com um sócio só, se passar mais de 180 dias, olha aqui, ó, prazo de 180 dias, mais de 180 dias, então ela será dissolvida. E a extinção na forma da lei. Aí você vai ver isso, como é que você usa tudo isso aqui em relação ao seu trabalho lá para fazer para mim e cumprir aí a necessidade para a gente ganhar os 3 pontos, tá certo? Por enquanto, ficamos por aqui, pessoal. Na próxima aula a gente continua com os tipos de sociedade e os outros assuntos que serão interessantes para a gente comentar, tá certo? Não esquece, tem a tua tarefa de hoje para garantir a aula, a presença na aula que você entrega amanhã. E depois, uma segunda tarefa que eu vou colocar, que é para você ganhar os 3 pontos ou até 3 pontos. Capricha no trabalho que você ganha 3 pontos. Se você não caprichar muito, uma linha só lá, talvez nenhum, né? Capricha, gente. Vamos fazer um trabalho bonito aí para mostrar que, mesmo com o coronavírus, nós somos fortes e continuamos na luta, tá certo? Ok, pessoal? Fica com Deus, né? Como eu sempre digo, Deus no coração, seu coração em Deus, né? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.